Vou começar aqui com uma pergunta que foi enviada pelo Everaldo, que é um assunto muito importante. Eu sempre faço questão de bater nessa tecla toda vez que eu tenho a oportunidade de falar para pessoas sobre o transplante. Que ele mandou o seguinte: como escolher um profissional para que tenhamos um ótimo resultado com o transplante capilar? Essa pergunta é importantíssima porque ela é o início de tudo. Não adianta você fazer o transplante se você está com um profissional que não é adequado. Como é que você vai escolher? Então vamos lá, alguns filtros importantes que servem para todo lugar que vocês forem, seja qual for país, estado, cidade, que vocês têm que se preocupar com isso. O primeiro de tudo é saber se a pessoa é um médico. Tá? Parece muito básico, mas infelizmente não é. A gente tem um problema aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá? Existe uma campanha da Sociedade Internacional de Restauração da Calvície contra isso, que é o fato de não médicos atuando nessa parte. Em muitos países, aqui no Brasil, aqui na minha cidade, que é o Rio de Janeiro, a gente tem algumas clínicas de não médicos. Sim, muitas vezes a pessoa não é nem formada numa outra profissão da saúde, tá? Às vezes são simplesmente técnicos que estão atuando. E normalmente elas não são claras com o paciente, elas vão enganando, dizendo que tem um médico por trás e na verdade não tem. Tá? Então façam questão de saber quem vai operar você, pesquise sobre essa pessoa antes e faça questão que tenha uma consulta antes da cirurgia com o profissional que vai fazer a cirurgia. Não aceitem consultas só com consultoras da vida e nem intermediários. Tipo, você vai ser atendido por um consultor e você vai conhecer o seu cirurgião no dia da cirurgia. Esse é o primeiro passo para vocês serem enganados. Depois, uma vez sendo médico, você vai pesquisar o currículo dele, a formação dele, o que ele faz, o que ele não faz, a experiência dele, há quanto tempo ele está no mercado. Tentar achar pessoas que já foram operadas por ele, alguns resultados, satisfação, como é que é o processo. Paralelamente a isso, eu acho que vocês têm que se informar sobre o procedimento. Acho que quanto mais informação, mais segura vai ser a tua cirurgia, mais vocês vão saber aonde vocês estão entrando, o que vocês podem esperar da cirurgia e se esse conhecimento que vocês angariarem vai estar coerente com o que for dito na consulta para vocês. Tá? Então essa triagem é muito importante. Depois, na consulta médica, vai ser feito o diagnóstico correto, excluído outros diagnósticos que podem interferir, isso também tem que ser feito. Daí mais uma importância de ser um médico que faça isso. E vai ser feito um planejamento cirúrgico. E vocês não precisam ser nenhum especialista para vocês verem o planejamento e saber se isso está de acordo ou não com as suas expectativas, com a harmonia da face. E, é claro, saber também ouvir o que o profissional tem para dizer, que eu sei que todo mundo que procura o transplante quer ter aquela vasta cabeleira, quer virar o Elvis Presley, mas nem sempre isso é possível, então tem que ver realmente o que é possível. Então tudo isso faz parte do critério para a escolha, uma vez decidido, fazer o transplante e saber quem vai operar para ter um bom resultado e ficar seguro e confortável durante todo o procedimento. Bom, a próxima pergunta aqui foi mandado pelo Mário Rocha. Ele fala aqui, eu tenho uma calvície acentuada na parte superior da cabeça e pergunta se é possível reverter com o transplante. Então vamos lá, eu vou interpretar a calvície como já tendo um diagnóstico correto de alopecia androgenética, que é a principal indicação do transplante capilar. Tá? Existem vários outros tipos de calvície, não vou entrar nessa questão, senão a gente vai ficar aqui só falando disso e não é essa a intenção. Sim, é possível reverter com o transplante. O transplante capilar é considerado o tratamento padrão ouro para calvície. É um tratamento que não tem rejeição, porque são suas próprias raízes, e é um tratamento de resultado permanente, porque a gente utiliza somente unidades foliculares que não têm a genética da calvície. Então, uma vez transplantadas as raízes nas áreas de calvície, essas raízes vão produzir cabelo e esses cabelos vão ficar para sempre. Obrigado, Daniel.
esse transplante, ele vai... Acho que a pergunta do Mário, ele quis falar em relação à área, né, o tamanho da área, se é possível preencher, e a densidade. Isso vai depender muito da relação entre a área doadora e a área receptora. Tá? A gente só pode usar raízes do próprio paciente, a gente só pode usar raízes das regiões que eu tenho certeza que não tem a genética da calvície, e eu não posso gerar nenhuma sequela na área doadora. Isso me impõe um limite máximo de raízes que eu posso usar. Tá? Se esse número de raízes com esse número de raízes for possível fechar uma calvície, sim, é possível reverter totalmente. Agora, se essa calvície for muito grande e a área doadora não me fornecer raízes suficientes para fechar aquela área de calvície, não, eu não vou conseguir fechar essa calvície totalmente, e aí vai ser uma cirurgia de suavização. Tá? Mesmo a gente não abordando a calvície inteira, muitas vezes a gente deixa regiões calvas ainda, mas que mudam completamente o visual do paciente. Por exemplo, aquele paciente grau 7, que é aquela calvície máxima, que o paciente não tem cabelo nenhum aqui em cima e tem só aquela faixa de cabelos aqui na lateral e posterior. Tá? Muito provavelmente esses pacientes nunca terão uma região doadora o suficiente para fechar a calvície inteira. Tá? Mas a gente pode abordar a parte da frente toda, deixando somente a coroa de fora, que continua sendo uma calvície natural, como se esse paciente tivesse somente ali a coroa, e ele vai ter restaurado aqui a moldura do rosto, vai ter uma suavização bem grande. Tá? Então, esse tipo de suavização é muito utilizado quando a gente não tem uma área doadora suficiente para fechar a calvície inteira. Próxima pergunta aqui, vou puxar a pergunta do Schwartz. Tá? Ele me pergunta se eu tenho fotos para divulgar com 1 ano de pós-operatório. Sim, eu tenho muitas fotos de resultado, porém o Conselho Federal de Medicina proíbe a gente de divulgar essas fotos pela internet. Tá? É o Código de Ética Médica, então, infelizmente, a gente não pode divulgar. Eu não concordo, tá? Eu acho que isso é uma besteira, eu acho que é muito importante. Tem um amigo que fala uma coisa bem interessante, fala assim, quando você vai viajar, você reserva um hotel, você vê foto daquele hotel. Não, então acho que a foto é importantíssima, mas enfim, não fui eu que fiz a regra e não é porque você discorda de uma regra que você pode descumprir. Então, infelizmente, a gente não pode divulgar, mas nas consultas a gente pode, tá? Então, nas consultas são mostrados os resultados. Alguém está mandando algumas perguntas aqui no chat, eu estou parado aqui lendo. Estou guardando aqui, vou deixar um pouco para o final, tá? Vou seguir com as perguntas que já foram mandadas, depois eu abordo de novo. Vamos lá, acho que é Mal Ferro, acredito que seja Maurício, ele colocou aqui, após 1 ano ainda pode crescer? Vou aproveitar o gancho que o Ricardo me mandou aqui perguntando se depois de 4 meses o cabelo ainda cresce, então está dentro do mesmo tema, então vamos falar aqui um pouco sobre a evolução do pós-operatório. O transplante capilar, você não sai cabeludo da cirurgia. Na verdade, a gente não transplanta cabelos. A gente transplanta a raiz do cabelo ou a unidade folicular. É como se a gente estivesse plantando sementes na terra. Essas sementes vão ficar em repouso absoluto por 3 a 4 meses e somente depois desse tempo é que o cabelo começa a ser produzido e começa a crescer. Quando ele começa a crescer, ele tende a crescer numa velocidade de 1 centímetro mês. Então, o resultado final do transplante capilar é em torno de 1 ano de pós-operatório. Sim, a pergunta do Maurício ainda pode continuar crescendo depois de 1 ano, mas não vai ter assim uma grande transformação do resultado. Tá? Então a gente espera que o resultado final é com 1 ano. E o Ricardo perguntou se 4 meses ainda pode crescer. 4 meses está no início do crescimento, a gente está muito longe do resultado final ainda. O cabelo, uma vez tendo crescido, ele é o teu cabelo normal, você pode fazer o que bem entender com ele, e ele vai ficar lá para sempre, porque as raízes transplantadas
não tem a genética da calvície. Perguntando aqui, desde que o paciente autorize, acho que é permitido sim. Ele está falando das fotos. Não, não é. Tá? Mesmo com a autorização do paciente, o conselho veta a gente de mostrar as fotos, infelizmente. Daniela me perguntando aqui sobre transplante capilar feminino. Perguntando se a mulher tem de raspar a cabeça para fazer o transplante. Vamos lá. Não tem que raspar a cabeça. A gente tem duas técnicas, FUE e FUT. A FUT não precisa raspar a cabeça, a gente raspa o mínimo necessário para poder tirar a faixa. Então, por conta disso, normalmente a mulher prefere a FUT por conta dessa questão. A FUE, eu preciso raspar na região que eu vou extrair as raízes. Tá? O que pode ser feito é a gente não raspar tudo. A mulher normalmente tem o cabelo comprido e a gente pode raspar sem faixa e intercalar com uma outra faixa sem raspar e depois raspar outra faixa, de forma que o cabelo que vai ficar ali, ele esconde as áreas raspadas. Tá? Isso pode ser feito. É um artifício bem legal para a cirurgia, que permite que algumas pessoas façam a técnica FUE sem ter o estigma de cabelo raspado. Porém, como para extrair eu preciso do cabelo raspado, eu estou reduzindo a região doadora. Então, é uma técnica que me fornece menos raízes. Tá? Então, dependendo da área de calvície, passa a ser uma técnica não muito adequada. Isso varia de caso para caso. Tá? Algumas mulheres têm o cabelo bem comprido aqui, a gente consegue raspar uma área grande e o cabelo comprido cair por cima da área raspada, ou então tem a opção da FUT. Paulo, vou pegar aqui teu gancho, você perguntando do valor, tá? Assim como as fotos, o conselho não permite também a gente divulgar valores pela internet. Então, quem tiver interessado em valor, na minha bio depois tem o contato da clínica, entra que a minha secretária vai orientar vocês, tá bom? Vamos lá. Também questão de valor, tá? Outro aspecto do valor. O Fernando me mandou aqui que ele tem somente entradas e pergunta se por ter só entradas o valor é menor. Não necessariamente, tá? As pessoas ficam tentando adivinhar como é que é estabelecido o valor da cirurgia. O valor é multifatorial, varia muito de paciente para paciente, varia de acordo com o cabelo, com a pele, com a técnica, com a expectativa, com as dificuldades cirúrgicas. Então são N fatores e não necessariamente só o tamanho da calvície. Tá bom? Então varia caso a caso, é multifatorial, só analisando caso a caso. Lucilene perguntando se o transplante capilar é eficiente em mulheres e qual o método. Sim, é extremamente eficiente. O que vai determinar a eficiência do transplante são duas coisas. Tá? Primeiro, diagnóstico correto. Se foi feito o diagnóstico de alopecia androgenética, se não tem nenhum outro motivo que possa estar provocando aquela calvície que não seja indicação de tratamento de transplante. Tá? Então tem que ser bem indicado o tratamento. E depois, se vai ser eficiente ou não, vai depender muito da expectativa do paciente. Tá? Eu sempre falo, se o transplante capilar ele pode entregar aqui no máximo e o paciente espera aqui, ele vai sempre ficar infeliz e vai achar que não foi eficiente. Tá? Então, uma coisa que é muito importante de ser feito no pré-operatório, durante a consulta, é alinhamento de expectativa. O médico tem que analisar cada caso e dizer exatamente qual é o potencial do transplante para aquele caso específico, se a área doadora é uma área boa, se não é, como é que é a relação da área doadora, tamanho da área doadora com o tamanho da calvície, o tipo de cabelo que interfere muito na aparência, se está cheio ou não, para dizer até que ponto ele pode ir, para o paciente decidir se aquele ponto é bom ou não para ele. Se aquele ponto for bom para o paciente, ele vai ficar satisfeito e vai ser eficaz. Se o máximo que o transplante pode ir não é suficiente para o paciente, a melhor coisa é não operar.
Dr. Douglas mandou aqui, ó, como os fios transplantados podem ajudar na nutrição e fortalecer os fios que ainda não caíram. Não é esse o raciocínio, tá? Se você tem uma área de calvície parcial, por exemplo, você tem um cabelo ralo aqui e você vai fazer um transplante para aumentar a densidade, a gente vai transplantar permeando os cabelos pré-existentes. O fato da gente estar transplantando ali não vai fazer com que os cabelos pré-existentes não evoluam na calvície, tá? A calvície é uma programação genética. Aquele cabelo nasceu programado para desaparecer em determinado momento. Aquela unidade folicular vai se degenerar de acordo com o alvo genético dele. Então, se você tem uma calvície parcial e faz um transplante, é muito importante. A gente sempre recomenda que seja feito um tratamento clínico em paralelo. Tá? Algumas pessoas já me perguntaram isso também, eu já vou adiantando. A gente normalmente, na imensa maioria dos casos, a gente prescreve sim tratamento clínico em paralelo ao transplante capilar. Por que isso? Não é para o sucesso do transplante. O transplante não precisa do tratamento clínico para dar certo. O tratamento clínico é para preservar as raízes que já estavam lá antes do transplante. Depois do transplante, a gente passa a ter dois tipos de raízes nas regiões calvas. As raízes transplantadas e as raízes que já estavam lá antes. As transplantadas vêm das regiões que não têm calvície, então elas vão ficar para sempre. E as raízes que já estavam lá antes, elas podem continuar evoluindo na calvície de acordo com o alvo genético de cada paciente. Então, um tratamento clínico serve para a gente preservar essas raízes lá por mais tempo e postergar o avanço da calvície. Em algum momento, se o paciente perder essas raízes com a evolução da calvície, naturalmente ele vai perder um pouco de densidade, vai perder resultado, ele pode querer fazer um novo transplante no futuro ou não. Muitas vezes os pacientes falam, doutor, perdi um pouco de densidade, minha calvície continua evoluindo, mas o que foi transplantado está me deixando feliz, a calvície não está me incomodando, e aí não precisa fazer outro transplante. Então, essa é a questão do tratamento clínico em paralelo. Tem como ver o histórico do médico, se é bom, bem conceituado, qual é o critério. Bom, em primeiro lugar são os sites, tá? Você pode ir no site do Conselho Federal de Medicina, botar o nome do CRM dele lá. Tá? Se ele for médico, ele tem que estar lá. Se ele não for médico, ele não vai aparecer. Depois você pode ir na sociedade que ele faz parte, você pode ir na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você pode ir na Sociedade Internacional de Restauração, de Tratamento de Restauração, você pode ir em vários sites e fuçar, ver as sociedades que ele faz parte. Você pode entrar nas mídias sociais, conversar com as pessoas, você pode ir, sei lá, nas mídias sociais dele, normalmente eles têm os pacientes lá, você pode, tentar conversar com alguém. Vai na consulta, bota no Google, hoje em dia as informações são fáceis, tá? Rafa mandou aqui, ó, quando posso usar o capacete e quando posso voltar à academia depois do transplante? Então, vou falar aqui um pouco de pós-operatório. Bom, depois da cirurgia, o paciente na região receptora, ele vai ter literalmente milhares de furinhos na cabeça. Cada furinho uma raiz, furinho uma raiz. Esses furinhos podem sangrar e quando sangram, depois eles formam mais casquinhas. Se for o FUI, também vai ter aqui as perfurações na parte de trás que vão formar casquinhas também. Se for a FUT, vai ter os pontos aqui atrás. Os pontos, no caso da FUT, a gente tira aqui no consultório mais ou menos com 9 a 12 dias de pós-operatório. E os furinhos, no caso da FUE, mais ou menos com 5 a 7 dias, já está bem discreto, quase imperceptível. Porém, a região receptora funciona igual nas duas técnicas. Tá? Então, vai ser formada essas casquinhas, nesses furinhos que foram feitos, e essas casquinhas demoram, em média, em torno de 10, alguns pacientes até 15 dias para cair. Até essas casquinhas caírem, eu peço para evitar pegar sol ali, então usa uma proteção, tipo um chapéu, alguma coisa assim, e também evitar qualquer tipo de atrito nessa região até as casquinhas caírem. Tá? Então o uso do capacete fica um pouquinho prejudicado durante o tempo, e a academia você pode ir, mais ou menos depois de uma semana,
desde que você vai fazer atividades mais leves, que não tenha atrito e que evite o suor. Então, ambientes refrigerados, uma academia de leve não tem problema. Tá? Se você ficar suado, pode dar coceira, a cicatrização já coça por natureza, então você não vai poder coçar para não gerar atrito, não arrancar as casquinhas e não correr o risco de dar infecção. Então, bota aí uma margem de segurança de mais ou menos aí uns 10 a 15 dias para você voltar à vida normal. Evangelista me perguntando quanto tempo após o primeiro transplante posso fazer um outro procedimento. Eu gosto de esperar pelo menos 1 ano, tá? Por 2 motivos. Primeiro, para dar tempo do cabelo crescer e o paciente ver o resultado final e decidir se ele vai querer ou não fazer um novo transplante. Uma vez querendo, decidir aonde vai fazer. Muitas vezes os pacientes têm uma área de calvície grande e na primeira cirurgia a gente só consegue fazer a frente e a coroa fica de fora, por exemplo. Muitos pacientes vêm para a primeira consulta dizendo que vai fazer a primeira cirurgia aqui na frente e depois volta para fazer uma outra cirurgia aqui atrás. Mas à medida que o cabelo cresce, eles mudam. Isso é muito frequente. Muitas vezes o paciente desiste de fazer aqui atrás, já que ele normalmente não enxerga, não incomoda muito ele, e ele prefere fazer de novo na frente para ficar ainda mais cheio, com muita densidade, e outros até desistem de fazer o segundo transplante porque já ficaram felizes com a primeira e a calvície atrás parou de incomodar. Então, normalmente 1 ano de intervalo, acho um bom tempo. Tá? E outra coisa, com relação à possibilidade de fazer um segundo transplante. Isso vai variar muito de acordo com a área doadora. Tá? Normalmente, os pacientes que fizeram uma FUE e a FUE foi explorada em todo o potencial na primeira cirurgia, normalmente não é possível fazer uma segunda cirurgia, porque senão vai começar a ficar ralo o cabelo ali, vai gerar uma calvície traumática, porque vai reduzir muito o número de raízes naquela região. Então, muitas vezes é necessário migrar de técnica. O que fez a FUE no primeiro momento, no segundo momento fazer a FUT. Um paciente que fez a FUT no primeiro momento, ele pode repetir a FUT mais vezes, porque aquela pele vai distender e vai permitir tirar uma nova faixa. Um paciente que chegou ao limite da FUT e não tem mais elasticidade para tirar a faixa, ele pode também migrar para a FUE. Tá? Então, ninguém me perguntou aqui ainda, mas eu vou adiantar. Nas mídias sociais hoje, a gente vê muita gente falando sobre a FUE, FUE, FUE. A FUE é uma excelente cirurgia. E ao contrário do que vocês imaginam, a FUE não é uma evolução da FUT. Tá? São 2 técnicas diferentes, são 2 técnicas excelentes, extremamente consagradas no tratamento da calvície. E como tudo na medicina, tudo tem a sua indicação. Tem paciente que tem uma boa indicação para FUE, tem paciente que tem uma boa indicação para FUT. A imensa maioria dos pacientes, ainda bem, tem um benefício da escolha, pode escolher entre uma e outra, mas alguns só podem fazer a FUE e outros só podem fazer a FUT. Então, outra tecla que eu bato sempre é, sempre que vocês forem procurar algum cirurgião, seja em qualquer lugar, sempre procure um cirurgião que domine as 2 técnicas. Somente essa pessoa que domina as 2 técnicas vai poder te oferecer o que de fato for melhor para o seu caso. O cirurgião que só faz uma técnica, aquela técnica vai ser sempre a melhor. Aquela história, para quem só tem martelo, tudo vira prego. Então é bom escolher um cirurgião que faça as 2 e vá com a cabeça aberta. Mas a FUT é muito agressiva, faz um corte, tira uma faixa de pele. Não, não é agressiva. As 2 técnicas são igualmente agressivas e as 2 técnicas muito pouco agressivas. Tá? Nas 2 técnicas, a dor no pós-operatório é praticamente 0. Vamos botar aí que a maioria dos pacientes, 9 entre 10 pacientes, referem dor 0 no pós-operatório, seja qual for a técnica. Tá? Então, não vão com a cabeça fechada para essa história de que a técnica FUT é coisa de dinossauro. Não é. A técnica FUT é excelente, sendo bem indicada, assim como a FUE. Porque só a partir do 3º mês começa a crescer cabelos? Mamar o Ferro perguntando de novo. É o seguinte,
Quando a gente coloca a raiz, ela sai daqui e vai para cá. Aqui ela tem um suprimento sanguíneo, tá? Um vaso sanguíneo que nutre essa raiz. Quando ela sai daqui e vai para cá, o organismo vai ter que criar um novo vaso sanguíneo aqui para ela, e ela vai ter que se readaptar nessa região. Tá? Isso na medicina a gente chama de enxerto. Esse enxerto demora um tempo até pegar naquela região para começar a crescer. É mais ou menos fazendo uma analogia com plantando uma semente na terra. Quando você pega um grão de feijão e coloca na terra, esse feijão não vai crescer no dia seguinte. Esse feijão vai demorar um tempo até ele começar a brotar e sair da terra. Tá? Então é uma analogia bem fácil de entender. Renan perguntando sobre a técnica DHI, que diz que é recomendada para quem quer baixar a linha da frente e fechar as entradas. Renan, vamos lá. DHI é simplesmente o uso do implanter. Tá? Implanter é como se fosse uma canetinha que tem uma agulha. A raiz do cabelo é colocada dentro dessa agulha, que ela é especial, tem um trilho no meio, e essa agulha é inoculada na pele e tem um botãozinho aqui que empurra esse enxerto para dentro desse buraquinho. Isso é mais velho que andar para frente. Tá? Todo mundo que faz o FUI no mundo inteiro usa esse implanter há muito tempo. Acontece que o marketing é uma coisa muito poderosa, então as pessoas começam a falar DHI como se fosse uma coisa nova, exclusividade, tudo, tá? Então não é. Tá? Então, lá no início eu falei sobre como escolher um profissional para que tenhamos ótimo resultado. Uma das coisas é cuidado com o marketing exagerado. Tá? Não acho o marketing uma coisa ruim, pelo contrário, acho uma coisa excelente, mas cuidado com quem reinventar a roda falando coisas que não procedem, tá? Simplesmente para criar um valor onde não existe valor, uma coisa que é trivial, enfim. Uma outra coisa com relação ao mesmo assunto do DHI, negócio da lâmina de safira. Eu escuto os pacientes falando dessa lâmina de safira como se fosse uma coisa de outro mundo, que muda totalmente a história natural do transplante. A lâmina de safira é somente uma outra forma de você fazer uma perfuração na pele. Não tem nenhuma vantagem com relação a uma lâmina normal. Tá? O que vai variar da qualidade da cirurgia é o tamanho da lâmina. Então, se for uma lâmina convencional de 0,9 milímetros, vai dar exatamente o mesmo resultado de uma lâmina de safira de 0,9 milímetros. Tá? Então, esse tipo de marketing é uma pegadinha e às vezes fisga os pacientes para uma área, para um lugar que não é muito legal. Meu noivo fez uma cirurgia numa clínica que prometeram um procedimento, o resultado foi outro. Percebemos que o lugar tem muitos fios, isso tem reparo. É difícil falar assim, só com esse relato, tá? Tem que ser examinado caso a caso. Tem que saber exatamente o que foi feito, tem que ver o diagnóstico dele, por que aconteceu isso, então realmente tem que ser examinado. Se ele tiver uma boa área doadora, se ele tiver um diagnóstico correto, sim, é possível reparar, mas vai depender se tiver área doadora. Muitas vezes as cirurgias são feitas de forma tão errada, tão inadequada, que acaba com a área doadora, aí a gente fica com os braços atados, não tem muita coisa que fazer. Então, por isso, o transplante capilar é uma cirurgia excelente, mas muitas vezes ele dá somente uma chance para a gente. Tá? Então, é importante fazer uma técnica adequada. Vamos seguir aqui. Fabiano mandou aqui, ó. Na falta de pelos no peito, nas costas, é possível usar pelos das pernas? Bom, vamos aproveitar essa aqui para falar do BHT, Body Hair Transplant, ou seja, fazer transplante usando pelos do corpo. Tá? Isso é muito legal, isso é uma cirurgia muito bonita, muito interessante, porém não muda muito a história natural da calvície do paciente. Por quê?
A principal área doadora continua sendo sempre a cabeça, mesmo nos pacientes que são muito calvos, tá? Se eu tiver uma calvície, algum problema que o paciente não tenha quase cabelo nenhum aqui na parte de cima, e tiver uma área doadora muito pobre, nenhum pelo do corpo vai mudar o prognóstico desse paciente. Tá? Então, normalmente, os pelos do corpo são usados como complemento. O paciente normalmente tem uma boa área doadora, é usado aquela área doadora em sua plenitude, tá? E um complemento numa região menor da cabeça, ou então para aumentar um pouco a densidade, é usado o pelo do corpo. Os pelos do corpo mais usados são parte inferior da barba, essa região, pelos do tórax. Esses são os principais. Mas pode sim ser usado pelo do corpo inteiro, inclusive das pernas, tá? Agora, se eu pegar 1 centímetro de pele, 1 centímetro quadrado de pele aqui, e for ver quantas raízes, quantos pelos eu tenho nessa região, é uma quantidade infinitamente menor do que a cabeça. Tá? A densidade do pelo corporal sempre é menor do que a cabeça. Então, por isso que mesmo a gente tendo aquele peito muito cabeludo, uma área muito extensa, a gente não consegue uma quantidade de cabelos assim, oh meu Deus, agora vou deixar esse cara uma peruca muito cabeluda. Não, a gente normalmente não consegue esse efeito, tá? Então é sempre um complemento, mas é uma cirurgia muito legal, tá? Muito boa. Muita gente chegando agora. Legal. Vou dar aqui um alôzinho para cada um de vocês. Muitas vezes também, o body hair transplant, a gente tem que fazer a cirurgia em 2 tempos, tá? Pelo tempo cirúrgico. Então a gente de novo vai aqui na cabeça, explora essa região no máximo que essa região nos permite explorar sem gerar sequela, e depois no dia seguinte a gente vai na região do corpo, né, do tórax, das costas, para pegar as outras raízes por conta do tempo, tá? O tempo, ele é muito importante. A gente tem um determinado limite de tempo. Por quê? Depois que as raízes saem da cabeça, elas precisam voltar para a pele. Se elas ficarem um tempo muito longo fora do corpo, elas morrem. É que nem um peixe. Quando o peixe sai da água, ele tem que ou volta para a água ou vai para a panela, né? Ele não consegue ficar vivo fora da água há muito tempo. Então a mesma coisa a raiz. Tá? Então, por conta do tempo, a gente só pode tirar as raízes daqui e se for prolongar a cirurgia em outra região, a gente implanta esses todos e por conta do tempo a gente continua no dia seguinte, porque não esqueçam que quem está operando o paciente são humanos. Aí essas pessoas ficam cansadas. Então chega também a hora que é o limite, chega uma hora que não rende mais. Então a gente precisa interromper para garantir o sucesso da cirurgia. Grande Kleber, vamos te ver por aqui. O Dr. Douglas me perguntou também se é verdade que quanto mais cedo for feito o transplante, melhor. Tá? Isso varia muito de paciente para paciente. Existem 2 aspectos nessa pergunta. Tá? Primeiro, é melhor no sentido técnico, no sentido de pega do transplante, de sucesso do transplante. Tá? Isso não tem muita diferença, o transplante vai ter, enfim, quando bem indicado, ele vai ser eficiente tanto no início, quanto na calvície, quanto numa calvície mais avançada. Agora, na questão social do transplante, na parte estética, sim, você pegar uma calvície menor, a chance do transplante restaurar aquela calvície de uma forma mais intensa é mais fácil. E esse paciente seguir com tratamento clínico para preservar os cabelos que estão lá. Tá? Então, nesse sentido, sim, é melhor fazer o transplante mais precocemente. Eu sempre falo que o momento correto de fazer o transplante é quando o paciente tem o diagnóstico da alopecia androgenética e quando essa calvície está incomodando ele. Aí é a indicação do transplante. Perguntando se é verdade que com o uso da finasterida a pessoa pode perder libido. 1% dos pacientes. Tá? Essa é a estatística. 1% dos pacientes pode ter redução da libido e muitos pacientes, mesmo tendo esse azar e caindo dentro desse 1%, eles não se incomodam, eles vivem bem com isso.
Os pacientes que se incomodam e não gostam da redução da libido, eles interrompem e essa sensação desaparece. Tá? A finasterida é um tratamento utilizado de forma extremamente ampla ao redor do mundo inteiro há muitos anos. É uma medicação muito segura, então eu acho que todo mundo que tem calvície e que se incomoda com a calvície deve fazer uso da finasterida, independente do transplante ou não. É claro que tem sempre que ter um acompanhamento médico, usar da forma regular, fazendo os exames periódicos para acompanhar o tratamento. Finasterida tópica, os trabalhos todos que mostram a eficiência da finasterida são com a finasterida oral. Tá? Existe sim, não tópica, mas o que a gente chama de microinfusão de medicamentos na pele ou microinfusão capilar, que é feito o microagulhamento com a inoculação da medicação numa profundidade de 0,5 milímetro de profundidade. Nesses casos, sim, é extremamente eficiente, porque a gente está inoculando a medicação no local que eles vão fazer efeito, ou seja, em cima das unidades foliculares. E como é extremamente superficial, demora muito para ser absorvido pelo organismo, então a gente tem praticamente zero de medicação circulante, isso faz com que reduza quase a zero o risco de efeitos colaterais. Então, sim, a finasterida com a microinfusão é extremamente eficiente, mas só como líquido não. Como tópico, o mais eficiente é o minoxidil. Tá? O tratamento padrão ouro clínico para o paciente fazer em casa, mais largamente usado, é finasterida oral mais minoxidil tópico. O minoxidil oral ele é uma opção ainda não muito usada, não muito pesquisada para calvície. Tá? O minoxidil ele foi descoberto, o minoxidil na verdade é um antihipertensivo, é um remédio usado para pressão, e os pacientes que lá no passado usavam minoxidil foram vistos que tinham cabelos crescendo em alguns lugares e foram atrás e descobriram esse efeito do minoxidil para tratamento da calvície, mas a forma mais eficiente do uso do minoxidil é tópico. Tá? O minoxidil oral, a gente pode ter alguns efeitos colaterais, tipo hipertricose, cabelo na orelha, assim, que não é muito conveniente. Eduardo, essa pergunta do transplante, da finasterida após o transplante, já falei, sim, sempre recomendo para preservar os cabelos que estavam antes no transplante. Então, vamos lá, a gente tem bastante tempo ainda. Vamos aqui para outras perguntas. Vamos lá. A questão de raspar o cabelo todo ou não. Muitos pacientes não pretendem raspar o cabelo, não gostariam de raspar o cabelo, me perguntam se é possível fazer o transplante sem raspar o cabelo. Para fazer FUE é condição sine qua non raspar o cabelo, pelo menos na área doadora. Tá? A área doadora é isso aqui, ó, mais ou menos nessa linha da orelha para trás até a outra orelha, respeitando aqui a altura da coroa para baixo e respeitando mais ou menos 2 dedos aqui em cima do pé do cabelo, pegando aquela faixa de cabelo atrás e nas laterais. Então eu preciso raspar o cabelo ali, senão eu não consigo extrair. Então normalmente o que a gente faz é raspar toda a lateral como se fosse um corte de soldado e atrás. Dependendo do grau de calvície do paciente, fica muito esquisito ele raspado totalmente aqui com alguns cabelos perdidos, então por isso que normalmente a gente raspa tudo. Também não é um corte, diria assim, estético para a maioria dos pacientes, então mesmo que às vezes não tenha uma calvície tão extensa, não fique alguns cabelos perdidos, eles pedem para raspar tudo. Raspar tudo acelera um pouco a cirurgia, porque tira os nossos obstáculos, né? É aquela corrida com obstáculos e uma corrida sem obstáculos. Normalmente é sem obstáculos, o tempo é menor até a linha de chegada, então ajuda também a cirurgia e, como eu já falei antes, o tempo é importante. Quanto menos tempo as raízes ficarem fora da cabeça, melhor. Então, a maioria dos pacientes que vai fazer FUE, a gente raspa tudo, mas o que é necessário mesmo é a área doadora. Existem casos que a gente pode fazer a área doadora de forma intercalada. A gente raspa uma faixa e deixa outra faixa sem raspar. Raspa outra faixa, e aí dependendo do comprimento do cabelo, o cabelo esconde as regiões que foram raspadas
e com isso ele passa despercebido ali naquela região. Mas isso também faz com que reduza a área doadora, porque eu só vou poder extrair das áreas que foram raspadas. Tá? Então diminui o quanto de calvície, o tamanho da calvície que pode ser abordada. Então são casos bem selecionados que podem fazer isso. Branco Lopes perguntando quando retira os fios da área doadora, se a área doadora não fica com pouco cabelo. Sim, se for mal feito, tá? As raízes retiradas da área doadora, elas deixam de existir ali e vão ser transferidas para a área receptora. Então, se eu for com muita sede ao pote na área doadora, sim, eu posso gerar uma calvície traumática e deixar o cabelo ralo ali. Mas isso é um erro. Isso não pode acontecer. E para não acontecer, qual é a minha estratégia, qual é a estratégia cientificamente comprovada? É a gente deixar mais raízes do que a gente retira. Normalmente na proporção 1:5. A gente retira uma e preserva 5 ao redor. Dessa forma você não tem a percepção cosmética da raiz que foi removida e a gente consegue deixar aquela área ali como se estivesse intacta. Tá? Por isso que eu falei que muitas vezes um paciente que fez o FUI e essa área foi aproveitada em todo o seu potencial, um novo transplante FUI fica praticamente proibido de ser feito, porque se eu tirar mais raízes ali, eu não vou ter como não deixar aquilo ralo, e a gente não tem muito recurso. E nesses pacientes, quando eles querem fazer um segundo transplante, a gente pode ter que migrar de técnica e ir para FUT. FUS sempre é robótica? Não, tá? O robô, o Artas, é uma forma de extrair os cabelos e está sendo cada vez menos usado em diversas partes do mundo, porque o robô ele é um pouco mais agressivo no sentido de ter a lâmina redonda, que a gente chama de punch, que é o que entra na pele para extrair. O robô tem o diâmetro é um pouco maior, tá? Essa região aqui lateral da cabeça, os cabelos crescem quase tangenciando a pele e o robô não consegue fazer bem esse ângulo muito agudo de entrada. Então ele funciona mal aqui nessa região. Tá? Então com isso a gente consegue uma quantidade menor com robô do que manual. Além de tudo, o robô tem o custo da tecnologia, que é um pouco mais cara, bem mais cara. Então isso faz com que o robô, enfim, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, só tem um robô. Ele chegou aqui em 2014 e não vingou. E esse processo a gente vê nos congressos, né, mundiais, a gente conversa com cirurgiões do mundo inteiro, a gente vê que esse processo está meio que se repetindo ao redor do mundo inteiro. Pode ser que o robô se aperfeiçoe no futuro, e aí sim ele passa a ser o método de escolha, mas por enquanto não. O boné de LED é muito bom, tá? Não tem nenhum tipo de efeito colateral, eu recomendo usar. É um a mais. Tá? Eu acho que a gente tem que usar todo o arsenal que a gente pode usar na calvície, e o boné de LED faz parte desse arsenal, apesar de não ser a nossa arma principal, mas ele sim ajuda e não tem efeitos colaterais. Com relação à cirurgia propriamente dita, vamos lá, um pouquinho da logística da cirurgia. Normalmente a cirurgia é feita com anestesia local, o paciente faz a cirurgia e vai para casa no mesmo dia. Alguns pacientes ficam acordados a cirurgia inteira só com local, alguns pacientes recebem também uma sedação leve, enfim, para dormir um pouco durante a cirurgia e tolerar melhor o tempo cirúrgico, outros toleram muito bem acordados. Acabou a cirurgia, é feito o curativo, normalmente é feito sempre tudo no mesmo dia, tá? A extração e a implantação, alguns pacientes me perguntam isso. A gente faz um split em 2 dias em casos de cirurgias muito grandes, ou então quando a gente associa o body hair transplant, que a gente faz em 2 dias diferentes. Acabou a cirurgia, ele vai embora para casa com o curativo e eu autorizo. Cada cirurgião tem a sua rotina, tá? A minha rotina, normalmente eu autorizo o banho
cerca de 48 horas depois da cirurgia, o banho completo. Antes disso, pode molhar as outras partes do corpo, com cuidado para não molhar a cabeça. E é claro que é um banho específico, alguns cuidados, sem atrito, sem impacto, enfim, com um shampoo especial. E depois desse primeiro banho não tem mais curativo, e sim só proteger a cabeça da luz do dia até as casquinhas caírem e proteger do atrito também. Dor normalmente é 0 no pós-operatório. Tá? Dor é uma coisa muito subjetiva, às vezes o que é muita dor para um não é nada para outro e vice-versa, mas a imensa maioria refere dor 0, e quem refere dor bota aí num grau 2 a 10. Né? De 0 a 10 ele refere a um grau 2 de dor. Então, normalmente, dor não é uma queixa. No transplante capilar não é um problema. Uma vez as casquinhas caindo, o paciente fica assim, socialmente bem tranquilo para, enfim, fazer as coisas todas. Dependendo se você tiver algum cabelo ainda residual, esse cabelo, e se não for raspado, claro, pode esconder. Alguns pacientes esperam a casquinha cair e outros não estão nem aí, não se importam se as pessoas perguntam ou não. Mas é um pós-operatório muito confortável. Depois a gente fica esperando o tempo passar e o cabelo crescer e enfim, o resultado se emplacando aos poucos. Eu gosto de usar no pós-operatório tratamento clínico associado, como eu já falei. Sempre prescrevo as medicações para casa, e aqui na clínica eu também sempre recomendo a microinfusão capilar para o pós-operatório, que eu acho que é uma combinação excelente. Diferença grande do transplante feito em São Paulo? Não, o transplante capilar ele não é regional. Tá? O transplante capilar é uma ciência, o transplante capilar é uma especialidade médica, e a boa técnica é a mesma em qualquer lugar do mundo onde a boa técnica é feita. Então, em São Paulo, no Rio, em Marte, o transplante bem feito ele tem que seguir a técnica. O que existe sim é a qualidade do cirurgião, tá? E cirurgiões excelentes existem em qualquer lugar, tá? Em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer cidade. É só saber achar esses cirurgiões, assim como os cirurgiões maus, tá? Então, enfim, como qualquer profissão, existem bons e maus profissionais. O problema não está no transplante, o problema está nas pessoas. Carlos pedindo para falar sobre valores, já comentei no início. Não posso falar de valores por questões de restrições do Conselho Federal de Medicina. Na minha bio tem os contatos da clínica, pode entrar lá que a minha secretária vai orientar com relação a isso. Lucilene, não sei há quanto tempo você está aqui, vi que você entrou agora, não sei se você já estava antes, mas respondi tua pergunta no início, falando sobre a eficácia do transplante nas mulheres. Tá? Depois eu vou disponibilizar a live, vai ficar um pouco nos stories, e aí você vai ter a oportunidade de ver depois. Com relação a pré-operatório, o que é importante? Já falei da escolha do cirurgião também lá no início dessa live. É muito importante, uma vez tendo sido feito o diagnóstico, o planejamento, os exames pré-operatórios. Afinal de contas, a gente está falando de um tratamento médico, de uma cirurgia, é uma cirurgia eletiva. Cirurgia eletiva quer dizer que não é uma cirurgia de urgência, então a gente tem a obrigação de mitigar todos os riscos que a gente puder mitigar. E aí, uma etapa principal para isso é fazer os exames pré-operatórios. Isso inclui exames de sangue, eletrocardiograma, exames do coração, para ter certeza que você está gozando de boa saúde para fazer o transplante. Tá? E aí me perguntam, mas e quem tem doenças, que, por exemplo, diabetes, pode fazer? Pode, desde que esteja com um problema de saúde bem controlado. Tá? É claro que existem problemas e problemas de saúde. Por exemplo, uma hipertensão arterial, um diabetes bem controlado, ele passa a funcionar como uma pessoa normal. Um paciente que tem uma cardiopatia grave, não tem sentido esse paciente fazer um transplante capilar, é um risco desnecessário. Um paciente que tem uma hemofilia gravíssima, para que esse paciente vai fazer um transplante capilar? Correr um risco desnecessário. Tá? Então, existem problemas e problemas. A gente tem que saber também ter bom senso
nessa história. Isso não vale só para o transplante capilar, não. Isso vale para qualquer tipo de cirurgia. A gente sempre tem que botar na balança, de um lado, o benefício, de outro lado, os riscos. Quando os riscos pesam mais, perde o sentido. Tá? Renan, respondi suas perguntas também. Tá? Depois você vai conseguir ver. Estamos chegando quase no final da live. Acho que tem mais 5 minutinhos. Vamos lá. Kátia, perguntando se eu faço só transplante capilar. Kátia, eu sou cirurgião plástico, tá? Eu tenho a formação de toda a cirurgia plástica. Eu faço transplante capilar há mais de 15 anos. Então, eu diria assim que 90% do meu movimento é de transplante capilar. Eu gosto muito. E por isso, como tem muitos anos que eu faço, eu acabo ficando rotulado. E aí os colegas, os pacientes ficam chegando por causa do transplante, mas eu gosto muito de fazer outras cirurgias e eu acabo operando muito os parentes dos pacientes que fazem transplante, porque, enfim, me conhecem e têm a confiança e ficam muito felizes. Tá? E muitos pacientes bem antigos meus que voltam para fazer outras e outras cirurgias. Então, sim, eu continuo fazendo outras cirurgias convencionais porque eu tenho esse comichão da cirurgia que eu gosto de operar. Pesquisando, já vi casos que o cabelo transplantado cresce junto com o natural. Com o natural e demora a cair. Isso varia de paciente para paciente. Se vai acontecer, demora. Se isso acontecer, demora mais a vir com o cabelo definitivo. Não, tá? São independentes. As raízes funcionam independente. Vai ter as raízes dos cabelos prévios e as raízes dos cabelos transplantados. E eles vão crescer, cada um no seu tempo, de acordo com a programação de cada raiz. Tá? Eu falei um pouco antes disso. O cabelo transplantado, ele não melhora a saúde, entre aspas, do cabelo lá previamente existente. O cabelo previamente existente, ele tem uma programação genética, ele tem um alvo genético que ele vai alcançar aquele alvo genético, independente de se tem um transplantado na vizinhança. O que pode postergar essa história é o tratamento clínico. Bom, vamos lá. Perguntaram também qual é a diferença do FUI para o DHI. Tá? O DHI, eu já falei anteriormente, é o uso do implanter. Na verdade, FUI, que é Follicular Unit Extraction. O que caracteriza o FUI é a forma como a gente obtém as raízes. Tá? Então, quando as raízes são retiradas uma a uma, com o que a gente chama de punch, micropunch, que é uma lâmina circular com 0,8, 0,9 milímetros, a gente tira um a um, e as cicatrizes ficam aquelas cicatrizes pontiformes, isso é o FUI. Tá? Uma vez essas raízes tendo sido extraídas, elas podem ser implantadas de diversas formas. Elas podem ser feitos os orifícios, os furinhos previamente, e depois ir lá com uma pinça e colocar cada raiz nesse buraquinho previamente feito. Ela pode ir direto com o implanter, que é aquela caneta que a gente vai inoculando as raízes. Ela pode ser feita com agulha, com duas pessoas, que a gente chama de stick and place, tá? Que é feito o furinho com agulha e vem o auxiliar com o implante, né? Com a raiz na pinça e ajuda a colocar ali dentro do buraquinho. Então são diversas formas de implantar, todas elas são eficientes, varia de acordo com o costume e a prática do cirurgião. Tá? Uma coisa que eu queria abordar, como meu dia a dia, eu acabo que recebo todas essas informações de internet, propagandas, e eu assisto porque os pacientes me perguntam, então eu estou sempre antenado do que está rolando aí. Tem uma onda agora de pacientes que já fizeram o transplante capilar, que se intitulam especialistas em transplante capilar e saem falando
sobre o transplante. Achou válido, tá? Achou ok. Acho que quanto mais informação tiver circulando, melhor. Porém, tem que ter uma crítica, tem que ter um filtro de quem recebe essas informações. O primeiro filtro é quem está falando, tá? Com que propriedade aquela pessoa pode falar, qual é o nível de conhecimento, a pessoa ter sido submetida a uma cirurgia dá autoridade para ela falar sobre o transplante, sobre tudo, sobre as técnicas. Vocês me respondem essa pergunta, tá? Então, muito cuidado com as informações que estão circulando por aí. Tem muita informação parcial, muita informação errada, muita conclusão errada e tem muito marketing em cima. Pacientes que são, às vezes, inocentes, eles são contaminados por um marketing e são repetidores daquelas histórias sem saber a verdade. Tá? Por exemplo, eu já escutei paciente falando que DHI é uma técnica e FUE é outra. São formas diferentes de implantar, mas tudo é FUE. O que eu mais escuto é FUT, é coisa de dinossauro, e FUE é a técnica, e o médico que faz FUT está desatualizado, deveria sair do mercado. Meu Deus do céu, isso é uma barbaridade. Então, muito cuidado com essas informações, filtrem bem, pesquisem mais, não se limitem a uma fonte somente. Vamos lá, mais informações. Vamos lá, sempre me perguntam muito da Turquia, o que eu tenho para falar da Turquia. Eu não tenho muita coisa para falar da Turquia. O que eu posso falar é o seguinte, a Turquia é um país muito grande e a Turquia não é só clínicas de baixo custo, como a gente escuta falar aqui. Pelo contrário, a imensa maioria das clínicas da Turquia não é baixo custo. Tá? Só que algumas clínicas fazem muito barulho e essas clínicas de baixo custo normalmente são não médicos fazendo o transplante, com um médico só responsável por, às vezes, 10 cirurgias simultâneas. Gente, estou recebendo aqui um aviso do Instagram que a live vai ser encerrada em 10 segundos. Tá? Então só me dá tempo de agradecer a presença de vocês e depois eu vou disponibilizar essa live aqui